Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesse vídeo nós vamos dar continuação à lei de Ampère. Nós vamos, na verdade, usá-la para o cálculo de um campo magnético específico, que é o de um solenoide. Esse solenoide nada mais é do que um cilindro envolto com fios. Para chegar lá, o que nós vamos fazer vai ser, primeiro, fazer uma breve revisão da lei de Biot-Savart, fazer o cálculo do campo magnético sobre um eixo Z, no caso dessa bobina, e depois nós estendemos o resultado utilizando a lei de Ampère para tentar estimar o campo para qualquer ponto no espaço com essa distribuição específica de correntes. Vamos precisar passar por alguns assuntos distintos, em particular nós vamos discutir como o campo magnético tem um comportamento sobre reflexões que o caracteriza como o que nós chamamos de um pseudo-vetor. Além disso, nós vamos discutir como a simetria da nossa distribuição de correntes, que nesse caso vai ser dada por uma reflexão, implica em um campo magnético com um comportamento bem controlado. Eu gostaria então de calcular o campo magnético de um objeto que nós chamamos de um solenoide. Ele nada mais é do que então um fio enrolado em um tubo, por exemplo, plástico de PVC, suficientemente comprido. Eu vou tentar calcular então o campo gerado por essa distribuição de correntes. Você deixa passar a corrente então pelo seu fio e você consegue gerar um certo campo magnético. Nós vamos calcular o campo magnético então inicialmente sobre um eixo Z desse solenoide, usando a lei de Biot-Savart. Então essa parte vai servir como uma revisão da lei de Biot-Savart e depois nós passamos para, no caso geral, para usar a própria lei de Ampère. O nosso caminho vai ser o seguinte: nós vamos inicialmente calcular então o campo gerado primeiro por uma espira só, e depois nós tentamos generalizar esse resultado quando nós tivermos várias espiras juntas, como é o caso do nosso solenoide. Então, nós fixamos inicialmente aqui um eixo Z que seja perpendicular ao plano de uma espira. Então, essa espira porta uma certa corrente I, ela está lá num plano paralelo ao plano XY com coordenada, digamos, Z0. Ela porta uma certa corrente I. Nós vamos fixar aqui, então, o nosso sistema de coordenadas, né? Então, eu coloco aqui coordenadas X e Y. E nós já sabemos, então, que o campo gerado num ponto Z qualquer aqui do nosso eixo Z, ele deve ser dado por B igual a μ0i sobre 4π, integral ao longo do nosso fio, né, que são nossas fontes de campo. E aí essa notação linha, dr', é aquela que nós usamos para indicar onde estão as nossas fontes de campo. Essa é a nossa lei de Biot-Savart, então. Então, R menos R'. E aí, finalmente, nós ficamos com o quê? Olha, o nosso vetor R, que é o ponto onde eu quero calcular o campo, ele é o próprio ZK. O nosso R', por sua vez, nossas fontes de campo, é uma circunferência, né? Vamos supor que a nossa circunferência tem um raio aqui, por exemplo, R. Então, o nosso R' é dado por um R cosseno φ apontado na direção I, mais R seno φ apontado na direção J, mais um certo Z0K fixo, né? E aí, finalmente, quando nós substituímos... Bom, quem é o nosso dr', então? Nosso dr' é dado por menos R cosseno φ I mais R cosseno de φ J de φ. Z0 é constante, né? Então ele não entra nessa derivação. E aí, finalmente, nós ficamos com o campo dado, então, lá num ponto ZK, exatamente igual a μ0i sobre 4π, integração. A integral vai de 0 a 2π, lembrando então aqui, quando nós varremos o φ de 0 a 2π, nós percorremos toda essa circunferência, que são onde tem o fio portando corrente. O nosso dr', então, ele vale menos R seno φ I mais R cosseno φ J, produto vetorial com R menos R'. Então, nós vamos ficar com Z menos E0
apontado na direção K, já fiz a subtração desse fator por esse, menos R cosseno φ I menos R seno φ J. Isso tudo, então, estou integrando em dφ. E todo esse fator aqui fica dividido pelo módulo daquele nosso vetor ao cubo. Então, componente x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Nós ficamos, então, com r ao quadrado da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, mais z menos e0 ao quadrado, isso tudo elevado a 3 meios, que no fundo é então o módulo do vetor ao cubo. Opa, perdi um cubo aqui, né? Dá tempo de colocar ainda. Vejamos então, quando nós fazemos agora o produto vetorial, ele é distributivo e nós temos alguns fatores aqui que se anulam. Veja só, quando esse primeiro fator, I com K, ele dá paralelo a J, mas quando nós integramos o fator seno φ de 0 a 2π, nossa integral dá zero. Então esse fator já morre, né? A gente tem que se lembrar que a integral de seno de φ dφ de 0 a 2π, ela é exatamente igual à integral, vou usar já, vou escrever o resultado aqui de uma vez. Cosseno φ dφ, isso tudo igual a zero. Então nós matamos essa primeira integral. Esse foi I com K. Depois o I com o I, produto vetorial, dá zero. Mas tem um I com J, cujo produto vetorial é K. Então esse nós mantemos. Nós ficamos então aqui com μ0 I sobre 4π. O fator vai ser, então, integral de 0 a 2π r ao quadrado seno ao quadrado de φ, isso apontado na direção K. Depois, continuamos a nossa conta, olha. Nós ficamos aqui agora com R, o J com produto vetorial com o K, então seria esse termo de K, né? Olha. Esse fator, independente do que apareça da direção que ele aponta na direção I, mas você tem uma integral do cosseno φ de 0 a 2π, dá zero também, então essa já matamos. Próximo termo aqui seria, então, J produto vetorial com I, que é menos K, que por sua vez com esse sinal de menos fica mais, então ficamos com KR ao quadrado mais cosseno ao quadrado de φ, também apontado na direção K. E o último termo, finalmente, é o J com J, que dá zero. Pronto, completamos aqui. Ficamos então com R ao quadrado mais Z menos E0 ao quadrado elevado a 3 meios dφ. E essa integral, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Imediatamente ganhamos um fator 2π. Então nós ficamos com μ0 I R ao quadrado. O fator 2π da integração cancela-se com o de baixo. Nós ficamos com o fator 2 aqui. Isso tudo apontado na direção K. E aquele fator, então, do denominador, que seria um R ao quadrado mais Z menos Z0 ao quadrado elevado a 3 meios. Ótimo. Agora, o que eu gostaria de fazer vai ser tentar pegar esse resultado aqui para calcular o campo sobre o eixo Z de um solenoide. E o resultado é o seguinte, olha, com um solenoide o que nós temos são várias espiras dessa enroladas, né? Então, estou usando aqui o próprio eixo Z, então, como mostrei naquela figura anteriormente. E aí a ideia é a seguinte, olha, vamos ver, para tentar adaptar esse resultado. Quando eu ando na direção Z, eu tenho um certo número de espiras. Eu podia pensar, então, que quando eu me desloco, eu vou usar o próprio Z0 agora como a minha variável de integração. Então, quando eu me desloco por um certo dz0, eu tenho ali uma certa contribuição de algumas espiras. Quantas? Bom, para isso, nós poderíamos definir para essa nossa espira o que nós chamamos de para essa nossa bobina, o que nós chamamos de densidade de espiras. Como? Olha, isso é dado por um certo n, que é definido então por número de espiras quando eu ando naquela direção
Z. Número de você conta, né? Andou 10 centímetros, tem, não sei, 20 voltas, então você tem 20 dividido por 10 centímetros, por exemplo. Ótimo. Com esse resultado, então, eu poderia pensar o seguinte, olha, poderia pensar então que quando eu tenho algumas espiras, todas elas juntinhas, com um certo tamanho, que eu estou chamando aqui então de dz0, elas geram uma certa corrente que eu vou chamar, então essa corrente eu vou chamar de um certo DI, é exatamente igual então a N, a corrente que passa no fio I, vezes o dz0. Por quê? Bom, N vezes dz0 me dá o número de voltas que eu tenho ali naquele trecho de enrolamento, multiplicado pela corrente que circula pelo nosso fio, que aí eu consigo encontrar a corrente total. Eu posso então usar esse resultado anterior e supor que agora a corrente que entrou aqui é dada, na verdade, por essa contribuição de um certo trechinho de espiras lá na posição que nós chamamos então de Z0. E agora eu varro meu Z0 de menos infinito a infinito para levar a contribuição de todas elas. E aí nós ficamos então com aquele campo gerado num ponto B, ZK, por um trechinho da minha espira, do meu solenoide, vai ser dado então por um certo μ0 R ao quadrado. Quem é o nosso I? Agora ele é um N I dz0 apontado na direção K, isso tudo dividido por 2 R ao quadrado mais Z menos Z0 ao quadrado elevado a 3 meios. Agora eu somo as contribuições de todos esses trechos lá de espiras na posição a Z0, indo de menos infinito a infinito. E aí eu ganho com isso o campo, então, no interior do nosso solenoide. Isso vai ser dado por μ0, N, I, R ao quadrado, apontado na direção K sobre 2. Ficamos com a integração para ir de menos infinito até mais infinito, dz0, dividido então por R ao quadrado mais Z menos Z0 ao quadrado elevado a 3 meios. Nos resta agora calcular essa integral. Eu vou calculá-la, vou manter o vídeo em silêncio, vou acelerar a velocidade e o resultado vai aparecer aqui. Então vejamos, olha. Então, voltando com esse resultado para a nossa integração, nós ficamos com μ0 Ni R ao quadrado apontado na direção K sobre 2, multiplicado por 2 sobre R ao quadrado, cancela-se aqui, R ao quadrado cancela, e nós ficamos finalmente com o campo sobre o eixo Z de uma bobina, então dado por um campo constante, né? Ele não muda, está sempre apontado na mesma direção, apontada lá no eixo de simetria dessa nossa bobina. Ou seja, quando você tem lá o nosso solenoide com
várias voltas aqui assim. Nós fixamos então o eixo Z sobre a bobina e o campo nesse eixo tem um valor constante apontado na própria direção do eixo Z. A nossa próxima tarefa agora vai ser então usar a lei de Ampère para tentar determinar o campo magnético dessa distribuição de correntes, né, do nosso solenoide, não somente no eixo Z, mas para pontos fora do eixo, dentro do solenoide, e também para pontos fora do nosso solenoide. O primeiro resultado que nós vamos precisar aqui para esse cálculo vai ser concluir que o nosso campo magnético ele não é bem um vetor, ele é o que nós chamamos de um pseudo-vetor. Isso é caracterizado, então, quando nós olhamos para a reflexão de um campo magnético por um espelho. Ele tem um comportamento que é oposto ao que os vetores, como nós conhecemos, têm. Então vejamos, olha, quando nós colocamos um vetor, por exemplo, perpendicular ao plano de um espelho, nitidamente nós conseguimos enxergar o que acontece. Olha, esse vetor, a sua imagem, troca de sentido. Vou chamar esse vetor aqui, por exemplo, de um certo vetor V, a imagem, então, V' é exatamente igual a menos V. Por outro lado, se nós tivéssemos um vetor de força, vou chamar esse vetorzinho F, colocado agora paralelo ao plano do espelho, nós vemos então que um vetor, então, quando colocado paralelo ao plano do espelho, não se altera. Ora, essa situação aqui, eu coloquei FV de propósito como perpendicular ao outro, porque se nós pensarmos que nós tivéssemos aqui uma carga aqui, essa força poderia ter sido oriunda de um certo campo magnético, que eu vou denotá-lo aqui por B. Lembrando então que a nossa força magnética é igual a QVB, né? Então se nós escrevêssemos então nossa força magnética igual a Q V vezes B, nós concluímos então que de fato esses vetores V e F poderiam representar então uma partícula com carga aqui sentindo uma certa força por estar na presença de um campo se deslocando com velocidade V. Ora, agora vejamos para o lado de cá. Nós temos a nossa velocidade apontada nesse sentido, a força para o lado de cá, a carga por sua vez é mantida, então Q. Agora, para onde deveria apontar o campo magnético nessa situação? Nós concluímos, então, para que nós tenhamos essa V' e essa F', o nosso campo magnético aponta num sentido contrário ao campo anterior, ou seja, a imagem de um campo magnético, quando colocado paralelo ao plano do espelho, é oposta ao campo magnético inicial. Isso é exatamente contrário ao comportamento de um vetor, né? Veja, o vetor F foi colocado paralelo ao plano do espelho e não se alterou, enquanto o vetor B foi colocado paralelo ao plano do espelho e se alterou. Ou seja, então nós não vamos chamá-lo de bem um vetor, ele é um pseudo-vetor. Você poderia repetir essa argumentação colocando agora o campo magnético perpendicular ao plano do espelho e você concluiria que ele não se altera com essa reflexão. Com isso, nós concluímos então que V é quase um vetor, então ele é chamado nessas condições de um pseudo-vetor. Com esse resultado em mãos, então, vamos olhar para essas imagens que poderiam representar então um trecho do nosso solenoide infinito. Então vejamos, olha, o que eu fiz aqui foi colocar um solenoide. Imagina que a gente teria então o nosso fio enrolado nesse nosso PVC, por exemplo, para representar então aquele nosso solenoide. Você imagina também que ele é infinitamente comprido. E aqui o que nós notamos é que quando eu coloco esse solenoide na frente de um espelho, com o plano do espelho, então repara, olha, o espelho está aqui com essa bordinha, inclusive dá para ver até o meu pé ali, e a caneta aqui invertida, inclusive, olha, então quando nós pegamos essa distribuição de correntes e a refletimos por um plano de um espelho colocado perpendicular ao nosso solenoide, nós não alteramos a nossa distribuição de correntes.
E é muito nítido, né? Você quase não consegue notar a diferença entre a imagem original para a imagem refletida. E é exatamente isso que caracteriza uma operação de simetria. Nós estamos trocando nossa distribuição de correntes por outra, mas ela não sente essa alteração. Ora, com esse fato então em mãos, nós poderíamos fazer o seguinte, olha, vamos olhar aqui para o nosso campo magnético. Então nós fixamos o nosso eixo Z, então, passando pelo eixo da nossa bobina. Então ela tem lá uma configuração desse tipo. Vou desenhar somente um trecho então da nossa bobina aqui. E nós a refletimos então por um plano que foi colocado. Esse aqui seria o nosso plano do espelho, então ele é perpendicular ao nosso eixo Z. Ora, onde quer que seja no espaço, o nosso campo magnético, tanto dentro quanto fora do da nossa bobina, né, ele tem uns componentes que poderiam ser escritas então em coordenadas, digamos, cilíndricas. Ele teria uma componente radial apontada na direção R. Então, lembrando que esse aqui é o nosso eixo Z, essa componente radial, ela tem a seguinte orientação, ela aponta para cá. Ele teria também uma componente φ apontada na direção φ-chapéu, que nesse caso então seria para cá. Você entende que então nós estamos, essa direção φ é aquela que circula ao redor do eixo Z. E teria também uma componente, nós vamos chamar de Z, apontada na direção K. Ora, mas usando então esse nosso argumento de que o nosso campo magnético é um pseudo-vetor, quando nós refletimos essa componente, primeiro a componente Z, ela foi colocada paralela ao plano do espelho, ela então inverte. Mas essa operação de reflexão não altera a nossa distribuição de correntes, logo o campo não pode se alterar. Com isso, nós concluímos então que a componente radial do nosso campo magnético é nula. O mesmo acontece para a nossa componente φ. Ela foi colocada pertencente ao plano do espelho. Quando refletida, então, paralela, né, ao plano do espelho, quando refletida, ela troca de sentido, mas o campo não se altera com essa operação de simetria. Logo, então, essa componente φ tem que ser nula. Então, independente de onde nós estejamos calculando o campo, quando nós temos então uma bobina, o campo sempre aponta na direção Z. Com mais detalhes, olha, a gente poderia até escrever algo como BZ. Esse nosso BZ ele teria componentes ainda então R, φ e Z apontado na direção K, mas a gente ainda tem condição de matar alguma dessas dependências aqui. A nossa bobina ela também tem simetria quando nós a transladamos na direção Z. Então, quando nós damos um shift na direção Z, o campo simplesmente não se altera, porque a bobina tem essa simetria de translação. E o mesmo acontece por uma rotação ao redor do eixo Z. A bobina simplesmente, o campo não sente quando você roda a sua bobina, o que mata também a dependência em φ. Nós ficamos somente então com o campo Z, que depende, no caso geral, da coordenada radial em coordenadas cilíndricas, apontado na direção K. Tá bom. Agora, com esse resultado em mãos, o que nós fazemos? Olha, vamos usar agora, nós já sabemos quem é então a nossa dependência do campo, nós podemos tentar agora usar a lei de Ampère para estimar o campo, primeiro num campo aqui dentro da nossa bobina. Então, olha, eu vou escolher um caminho, por exemplo, esse sobre o eixo Z, dou um salto na direção, então ando numa direção radial, retorno aqui para baixo e volto. Esse caminho, ele me gera então outros, tem 4 trechos especificamente, vamos chamar esse de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4. E aí, por que eu escolhi esses caminhos específicos? Olha, sobre os caminhos 2 e 4, então vejamos, né? Nossa, o que diz a nossa lei de
ampere deduzido anteriormente. Nós ficamos então com a integral para ir pelos caminhos 1, 2, 3, finalmente 4, e isso é exatamente igual a μ0 vezes I, sendo I a corrente que atravessa aquela superfície fechada, aquela superfície delimitada pelo caminho fechado. E essa superfície é essa aqui, olha. Não passa corrente por ela. Logo, resultado, corrente aqui igual a zero. Sobre os caminhos agora, vejamos, nos caminhos 2 e 4, nós andamos numa direção que é radial, e essa direção radial é perpendicular para onde aponta o campo. Logo, essa integral dá zero e essa integral também dá zero. Pelo caminho 1, nós conhecemos o campo, damos um salto, digamos que seja um salto na direção z, com um certo ΔZk, de modo que a integral 1, o campo, então, nós calculamos anteriormente, ele vale μ0 ni, apontado na direção k, produto escalar com o nosso k, vezes o próprio ΔZ, e na nossa integração 3, nós ficamos com o nosso, então, integral bz, certo, r, apontado na direção k, produto escalar com k, o nosso dz, e eu inverto agora, né? Saí do, digamos que fui de um zero até o ΔZ, agora eu faço o caminho contrário, eu vou de ΔZ até zero. Então, produto escalar aqui 1, resultado aqui igual a zero. Então, nós ficamos com μ0 ni ΔZ menos k com k1. Quando eu ando na direção z, meu r permanece constante, então eu fico aqui com o certo bz, a integral de z para ir de dz até zero dá o menos ΔZ, isso tudo dando zero. Os ΔZs então se cancelam e finalmente nós concluímos que o nosso campo dentro do solenoide vale μ0 ni, que é o mesmo valor do nosso campo lá sobre o eixo Z. Então nós conseguimos concluir que dentro do nosso solenoide ele tem o campo Z aponta com o mesmo módulo, sempre apontado na direção Z, com o mesmo módulo daquele que nós encontramos sobre somente o eixo Z. E agora a gente poderia tentar calcular, com esse resultado por sua vez em mãos, quanto vale o campo aqui fora. Ora, para isso a ideia vai ser a seguinte, olha, vamos olhar um trechinho separadamente da nossa bobina. Então, olha, nós colocamos a nossa bobina aqui assim, então nós ficamos com... Vou colocar esse símbolo que representa simetria, então, de rotação. A nossa bobina, na verdade, ela tem várias voltinhas aqui, colocando assim a bolinha, para identificar que seria o nosso fio, portando corrente, então. Digamos que a corrente, então, ela entra aqui, dá a volta lá por trás, né? E sai do lado de cá. Lembra que nós temos um enrolamento de fios, né? Ótimo, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um certo caminho fechado, então, digamos assim. Eu vou andar na própria direção do eixo Z, porque eu já sei qual é a cara do campo, né? Sim. Aí depois eu ando aqui numa direção radial, e aí eu tenho lá de novo um caminho fechado. Vamos escolher uma orientação para esse caminho. Por exemplo, eu vou caminhar no sentido horário, por exemplo. E aí nós ficamos com, vamos lá, integral de b dl por sua vez igual a μ0 i. Agora, de fato, aqui atravessa corrente por essa superfície delimitada por esse nosso caminho fechado que nós estamos chamando aqui de C. E quanto vale essa corrente? Ora, se nós dermos um salto aqui de delta Z, por exemplo, essa corrente vale μ0. Bom, nós tínhamos uma densidade de espiras, nós chamamos de N, logo a corrente vai ser
que atravessa aquela superfície, né? μ0 n delta z vezes I. Ou seja, nós temos cada um dos fios portando uma certa corrente I, mas como temos alguns desses fios atravessando aquela nossa superfície, nós multiplicamos pelo número de fios que atravessa aquela nossa superfície, que é dado por n delta z. E o lado de cá nós também podemos calcular. Vejamos, olha, ele pode ser prontamente reescrito. Olha, então vamos chamar esse trecho do nosso caminho fechado de 1, esse de 2, esse de 3 e esse de 4. Pelo trecho 1, nossa integração vira nosso campo apontado na direção K, multiplicado pelo nosso próprio ΔZ. Então eu estou andando na própria direção do campo, já fazendo o produto escalar. Eu fico com μ0 NI vezes o nosso ΔZ. Nos trechos 2 e 4 do nosso caminho, eu estou andando numa direção radial e o campo é perpendicular a essa direção, ele aponta na direção K. O produto escalar do dl com o B dá zero, só me resta aqui então mais o nosso então BZ vezes o ΔZ, então essa aqui foi a integração pelo nosso caminho 3, e isso por sua vez igual a μ0 n ΔZ vezes I. Se eu comparar agora, então, esse nosso lado esquerdo com o lado direito, esse fator do lado de cá se cancela com o lado de cá. Como o nosso ΔZ é arbitrário, né, e em princípio eu poderia tomá-lo diferente de zero, eu concluo, então, para que isso seja válido para qualquer ΔZ, que o nosso BZ, então, fora do nosso solenoide é exatamente igual a zero. Resumindo, então, para a nossa bobina, né? Você poderia até desenhá-la agora aqui completamente, olha. Então, para esse nosso exemplo, o campo aqui dentro tem um valor constante, que é μ0 NI apontado na direção K, e fora da bobina o nosso campo é exatamente igual a zero. Para concluir, então, vamos fazer um breve apanhado do que nós discutimos aqui. Então, o que nós fizemos foi calcular o campo magnético, então, por uma distribuição de correntes, que na verdade é um solenoide. Então, nós pegamos um fio, enrolamos em um cilindro, e aí, claro que a gente imagina, então, na nossa aproximação, que esse cilindro era infinitamente comprido, e nós conseguimos concluir, então, primeiro, usando a lei de Biot-Savart, qual era o campo sobre o eixo Z, e depois fazer uma extensão para qualquer ponto do espaço, e nós conseguimos concluir então que o campo nessa região interna ao nosso solenoide tinha um comportamento dado por μ0 NI apontado na direção K, e o campo fora então do nosso solenoide era nulo. Além disso, nós discutimos que o campo magnético, na verdade, não é um vetor, ele é o que nós chamamos de um pseudo-vetor, porque ele tem um comportamento bem peculiar por reflexões. E discutimos também como uma simetria de uma certa distribuição de correntes implica em nós conseguirmos estimar qual é a estrutura do nosso campo magnético. Se você gostou desse vídeo, então deixe um like, ajude a compartilhá-lo, ajude a compartilhar o canal, e críticas, comentários e sugestões, como sempre, eu deixe aqui no YouTube ou me mande um e-mail. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau.